Princípios fundamentais da nossa fé. É bom que revejamos, que repassemos, os que conhecemos, quem não, tem a oportunidade de conhecer. Primeiramente, nossa fonte é a Bíblia, e por ela mesma que vamos começar. A Bíblia é inspirada por Deus, e escrita por 40 homens de diferentes épocas da história. Do Gênesis ao Apocalipse, ela não se contradiz senão que se complementa. A ciência, a arqueologia e a história só comprovam a sua veracidade. Como a genética, por exemplo, só no século passado se descobriu o DNA, já na Bíblia estava escrito, cada um segundo seu gênero e sua espécie. Muitas pessoas, para justificar suas teorias, intentam desacreditar a Bíblia, dizendo foram homens que decidiram quais livros e quais cartas entrariam ou não na Bíblia. Quem diz isso está querendo pôr em dúvida a preeminência de Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Vede, agora, que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém é que seja capaz de livrar-se da minha mão. Deuteronômio 32, versículo 39. Deus é soberano, ele permite que aconteça ou não as coisas. Outro princípio de nossa fé é a Trindade. Esta palavra não está escrita na Bíblia, mas a podemos ver desde o Gênesis ao Apocalipse. Explicam só Deus em 3 pessoas. Quando Deus Pai diz, olharão para mim a quem traspassaram, o que quer dizer? Mas derramarei sobre toda a família de Davi, e sobre todos os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram. E prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Zacarias 12, versículo 10. O Senhor Jesus Cristo foi transpassado. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1, versículo 1. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo são um. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, versículo 9. Neste versículo o apóstolo Paulo se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Deus e também como o Espírito de Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 de Coríntios 13, versículo 14. Neste versículo o apóstolo Paulo, já se despedindo, lhes deseja o amor do Pai. E que amor é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 a 8. E também a comunhão do Espírito Santo. Comunhão é relacionamento. Devemos aprender a escutar a voz do Espírito Santo. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. João 14, versículo 26. O Espírito Santo está para nos guiar, e ele nos ajuda. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque vive convosco e estará dentro de vós. João 14, versículo 17. Outro ponto importante que temos que repassar é o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos vêm dizendo esse não é o nome é outro, trazendo confusão para muitos. O nome de Deus, ele mesmo deu a conhecer a Moisés. Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Êxodo 3, versículo 14. O nome de Deus se escreve com 4 consoantes na língua hebraica. Não existe símbolos que representam as vogais, ainda que as consoantes precisam dos sons das vogais para serem pronunciadas. Por isso o tetragrama, as 4 letras que se escreve o nome de Deus, tem 5 formas de pronunciar. As consoantes são de esquerda à direita. Yod, Ei, Bab, Ei. E as possíveis pronúncias são Yahweh, Yahvé, Yahu, Yaó, Yervá. Os israelitas têm temor de pronunciar o nome de Deus, porque é sagrado. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Êxodo 20, versículo 7. O Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de João, que nos tem dado a conhecer o nome do Pai.
Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João 17, versículo 26. Qual é o nome que nos tem dado a conhecer? Em todo o capítulo 17, Jesus orando ao Pai, ele por muitas vezes o chama precisamente de Pai. E quando ele nos ensinou a orar, qual é o nome que nos ensinou? Precisamente esse, Pai. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículos 12 e 13. Também ao respeito do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tem muitos dizendo este não é seu nome. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, e foi anunciado pelo anjo a Maria. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1, versículo 31. Jesus significa Yahweh é a salvação. Yeshua. A primeira língua que foi transcrito o nome de Jesus foi o latim. Em Israel nos tempos de Jesus eram comum outras línguas, como o grego, que era uma língua universal, como o inglês o é agora. Também o latim, que era a língua do Império Romano. Na parte superior da cruz estava escrito em hebraico, em grego e em latim, Jesus o Rei dos Judeus. E é o acróstico do latim, Iesu Nazarenus, Rex Iedaerum. Assim foi transcrito para outros idiomas, até chegar à nossa língua Jesus. Da mesma forma o nome de João tem se transcrito Adon em inglês, Jean em francês e Juan em espanhol. E vem do hebraico Yohanan, que significa agraciado por Deus. Já seja em inglês, Jesus, em espanhol, Jesus, ou em português, Jesus, através de aproximadamente 2000 anos. Nesse nome tem-se operado milagres, sanidade e expulsado demônios. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu o nome, que está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que está no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 a 11. E não devemos nos preocupar por qual seria o nome dele antes de nascer, o nome que nos foi dado, é o nome que o anjo lhe anunciou a Maria. E também quando ele voltar, nos dará a conhecer um nome que só ele conhece. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Apocalipse 19, versículos 12 e 13.